tarde a todos e a todas. É com muito prazer que o mestrado profissional em Química começa mais um ciclo de palestras. E hoje nós teremos, para a abertura do nosso ciclo de palestras, um palestrante mais que especial, o nosso querido professor Chassot, que irá proferir sobre alfabetização científica, um direito de todos. Alfabetização digital, um pré-requisito para alfabetização científica. O nosso querido Chassot atua desde março de 1961. Bastante experiência, né, gente? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a sua alma mater, pois, por esta universidade, ele é licenciado em Química, mestre em Educação e doutor em Ciências Humanas. Enquanto professor, foi auxiliar de ensino, assistente adjunto. É professor titular, aposentado, do Instituto de Química. Também, nesta universidade, enquanto aluno do ensino médio, trabalhou por 2 anos no restaurante da reitoria. Foi professor da PUC e Rio Grande do Sul, da Universidade Luterana do Brasil, de doutoramento na Universidade Complutense de Madrid. Foi co-orientador de doutorado, onde já formou 4 doutores na Universidade de Lyon, na França. Foi professor visitante da Universidade de Aalborg, na Dinamarca, e na Universidade de Lanús, na Argentina. Atualmente, é professor e pesquisador, orientador de doutorado na Rede Amazônica Educação em Ciências e Matemática. E desde dezembro de 2018 é professor visitante sênior da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Enquanto professor, já realizou cursos e várias palestras em todos os estados do Brasil e em alguns países. Nestes tempos pandêmicos, desde maio, no final de 2020, atualmente participa como docente em disciplinas de pós-graduação no Instituto Federal do Espírito Santo, na Universidade Federal do Pará e na Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará. Nesta, também ensina na graduação e orienta 8 mestrandos. Em 2019, recebeu o troféu Pena Libertária do Simpro Rio São, da produção de uma pessoa na completa data jubilar. Uma obra de quase 300 páginas de autores do campus de Uruguaiana, da Universidade de Pampa. Tornou-se um verbete na Wikipédia. É autor de mais de uma centena de artigos científicos e de vários livros, 6 ainda em circulação. Estes serão apresentados ao final da palestra. Publica, há 14 anos, um blog semanal dedicado à alfabetização científica. Professor Chassot, querido, seja muito bem-vindo. Eu queria começar dando uma boa tarde a cada uma e a cada um. Eu estou falando desde Porto Alegre e estou muito honrado em voltar a falar em Jequié.
Tu pode apresentar o primeiro slide. Posso, sim. Porque estamos tendo problema técnico aqui. Nós Ótimo, estamos aí no primeiro slide. Muito obrigado, Joélia. Então, o título da palestra já foi anunciado pela Joélia: Alfabetização Científica, um direito de todos, e alfabetização digital como um pré-requisito para a alfabetização científica. Então, estamos nessa atividade da série de eventos do Profki, e também, como a Joélia referiu, estão ali os logos das duas instituições em que eu estou atualmente em atividade. A REAMEC é a Rede Amazônica de Ensino de Ciências e Matemática. É um pool de mais de 30 universidades para formar doutores em ensino da matemática e ensino de ciências na região amazônica. Eu já tive o privilégio de, na REAMEC, formar 4 doutores. Uma em Parintins, outra em Manaus, outra em Barra do Garça, outro em Sinop, e atualmente tenho uma orientanda no Acre. Então, além disso, como disse a Joelma, também eu trabalho na Unifesp, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Pode passar o seguinte. Eu queria fazer 2 comentários que precedem a palestra. O primeiro é a alegria de estar mais uma vez em Jequié. Eu tive em Jequié há quase 20 anos atrás, 3 vezes, numa das quais a única vez que eu estive do São João, numa festa junina no Nordeste, que é referência para o Brasil inteiro, foi em Jequié, que eu estive e aprendi muito. Então, essa é uma homenagem de saudade também ao período que mais de uma vez eu fui aí. Lamento que agora não possa estar aí de uma maneira real, mas vou ficar satisfeito com a virtual. E eu tenho uma segunda observação fora da palestra, mas importante para mim. Pode passar. Eu queria fazer uma homenagem especial aos estudantes do curso de Química da Universidade Estadual de Goiás, no campus de Anápolis. Os alunos da licenciatura em Química e os alunos do PIBID estão todos assistindo à palestra, que são alunos da professora doutora Nília Lacerda, e eu estou muito grato por um curso inteiro. E, aliás, estamos fazendo a minha ubiquidade, porque eu estou, ao mesmo tempo,
falando de Porto Alegre em Jequié e de Porto Alegre em Anápolis, fora provavelmente os meus orientandos de Marabá e outras pessoas que estão conosco, porque eu fui informado pela Tânia que, mais de uma vez, ela teve que aumentar as vagas na sala para essa fala de hoje. Então, isso posto, homenageados, a alegria de voltar a Jequié e dar umas boas-vindas aqui aos alunos da UEG, da Universidade Estadual de Goiás, é muito significativo. Pode passar o primeiro slide agora, esse aí. Aqui está escrito à guisa de prelúdio, e vocês provavelmente devem estar surpresos o que uma pauta musical tem que ver com uma palestra de alfabetização científica. E mais ainda, se vocês olharem essa pauta, vocês estão vendo, não sei se consegue identificar, ela é do século XIII. E essa pauta é de um compositor, tem uma canção de um compositor muito importante, que não é nada mais, nada menos do que São Francisco de Assis, um dos principais santos da Igreja Católica Romana. E São Francisco de Assis compôs em núbrio um dialeto que se falava na Umbria ou na Úmbria, na parte norte do que é hoje Itália. Na época não era Itália ainda. E São Francisco de Assis compôs uma canção que diz: Laudato si, ó meu Senhor, laudato si, ó meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor. Por que eu estou trazendo isso aqui e agora? Pode passar o seguinte. No dia 18 de junho de 2015, casualmente o dia do químico, sem que muitos de nós nem sequer nos apercebêssemos, houve um terremoto em uma casa dita comum. Pode passar. E o nome desse terremoto é Laudato Si. As duas primeiras palavras daquela canção que eu apresentei há pouco para vocês, a imagem. E esse Laudato Si, pode passar, é o nome da encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da nossa casa comum. Queria dizer-lhes que eu não pertenço à Igreja do Papa, eu não estou trazendo isso aqui como um proselitismo religioso. Eu estou dentro dessa palestra trazendo um dos melhores documentos que eu conheço acerca do meio ambiente e do cuidado que nós devemos ter à nossa casa comum, que é o planeta Terra. Nessa encíclica de alto valor acadêmico, ela é muito importante para orientar algumas discussões atuais. Por que eu estou trazendo? Pode passar. Eu estou trazendo como um antídoto à política acerca do meio ambiente do atual governo. Eu começo, antes de mostrar isso, 3 comentários de 3 pessoas muito importantes a respeito da Laudato Si. O primeiro depoimento que eu trago é de Edgar Morin. Ele diz: a Laudato Si é talvez o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização. Eu vou repetir, é um apelo para uma nova civilização. Edgar Morin nem é de fé católica, ele é de fé judaica. Ele completou, no começo do mês passado, 100 anos, e ainda deu palestras, e ele diz que a Laudato Si
é talvez um documento, o ato número 1 para salvar o meio ambiente. Um segundo depoimento, pode passar, é do então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Ele hoje não é mais secretário da ONU, mas ele disse, quando do lançamento da encíclica, com a encíclica papal, as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. Com a encíclica papal, as mudanças devem ser tidas como uma questão moral. E um terceiro depoimento, pode passar, é da Márcia Hirota, da Fundação SOS Mata Atlântica. Um depoimento de uma brasileira, tem muitos outros, mas eu fico nesses três. Ela diz: a encíclica papal vai direto ao ponto ao criticar com detalhamento e de uma maneira muito contundente o nosso atual modelo insustentável de desenvolvimento. Com um texto claro e de fácil acesso, traz ainda uma contribuição sem precedentes à mobilização de toda a humanidade, e não só dos católicos, nas questões ambientais, por um mundo socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Eu tenho dito para os meus estudantes que, quando eu oriento os trabalhos de dissertação e tese, que suas dissertações e tese devem ter o cheiro, o gosto, o saber da Laudato Si, porque ali está um documento muito importante, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista social. Pode passar. Eu, desde do segundo semestre de 2019, eu tenho usado essa encíclica em todas as minhas falas como um antídoto às políticas do presidente da República que são prejudiciais ao meio ambiente. Eu poderia lhes contar, uma vez que foi dito que eu trabalho em Marabá, no Pará, onde eu vejo, por exemplo, às vezes numa tarde, 2 trens com mais de 200 vagões levando minério das terras indígenas para o porto do Pará, para o porto de Itaqui, no Maranhão, e de lá esse minério vai, tem ouro, tem nióbio, tem minério de ferro. Vocês podem imaginar o que é tirar quase que diariamente pelo menos 2 trens, cada um deles com mais de 200 vagões. Pensem como deve ficar depredada, degradada essa terra. E eles, no caso, a Vale, envenena águas, envenena plantações, envenena florestas, e aí eles dão para os indígenas uma certa valor em dinheiro, que é, de novo, uma violação ao meio ambiente, porque eles vão terminar comprando coisas da cozinha dos brancos, que eles não estão acostumados a comer, e não sabem nem o que fazer com as embalagens depois. Eu estive mais de uma vez nessas aldeias, e nessas aldeias se vê a tristeza do que está sendo feito com o meio ambiente. Por isso, como um antídoto, eu trago nesse prefácio, e vou voltar a falar do pós-fácio, dessa encíclica que é realmente muito importante. Pode passar. Bom, agora eu começo a palestra propriamente dita, não que eu não considere o que eu disse antes muito importante dentro da palestra, mas eu começo assestando óculos para contemplar o mundo. Aqui tem 2 metáforas muito significativas. Em primeiro lugar,
O que é o verbo assestar? Essa moça está acessando os óculos. Nós assestamos os óculos, assestamos o telescópio, o microscópio, uma máquina fotográfica. A gente ajusta, escolhe o melhor foco. Então, essa moça está assestando óculos. E que óculos são esses? Eu vou falar para vocês de um conjunto de 6 mentefatos culturais que servem para nós olhar o mundo, mais que olhar, contemplar. E aí cada um de nós vai escolher quais são os óculos que quer para olhar o mundo. Pode passar. E é claro que, em função do tipo de óculos, eu vou enxergar esse mundo diferente. Se eu usar o óculos 1 ou o óculos 2, eu vou ver um mundo diferente. Vamos ver quais são esses óculos. Pode passar, por gentileza. Eu vou citar 6 óculos. A ordem não é significativa, cada um pode escolher a ordem que quer. Eu vou só falar o senso comum, o pensamento mágico, os saberes primeiros, os mitos, as religiões e a ciência. Estes são os 6 óculos que eu vou usar, que eu vou escolher. Na verdade, uso 1, eventualmente 2. Eu estou chamando esses óculos de mentefatos. Todos vocês sabem o que é artefato. É um objeto material que eu posso agarrar, que tem peso, que tem volume, que eu agarro. Agora, o que é isso é artefato. Olhem o que é mentefato. É um objeto mental. Só existe nas nossas mentes. Não existe que possa ser agarrado. Vou dar um exemplo. Se eu disser para vocês agora, pensem numa roda. A minha pergunta é, essa roda existe? Ela existe. Existe aonde? Existe na memória de cada um de vocês. Então, ali existe essa roda. E eu posso operar com esses mentefatos. Eu vou dar um exemplo de uma operação com mentefato. Pensem numa circunferência. Agora todos estão pensando numa circunferência. Agora cada um de vocês está talvez num dia diferente. Pensem então numa circunferência de 10 centímetros de diâmetro. Então agora vocês estão pensando 10 centímetros de diâmetro. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar o diâmetro equatorial e vou passar de 10 para 12. E vou pegar o diâmetro polar e vou passar de 10 para 8. Aí vocês vão dizer, não é mais circunferência, porque a circunferência tem como exigência um conjunto de pontos equidistantes todos da mesma distância do centro. No meu exemplo inicial, todos estavam, se era 10 centímetros de diâmetro, todos estavam a 5 centímetros do ponto central. Mas agora eu passei um para 10, outro para 8, eu tenho, na verdade, uma elipse. Então, vocês viram uma operação com mentefatos. Bom, eu vou citar 6 óculos, mas destes 6 eu vou comparar, discutir mais apenas 2. Não que os outros 4 não sejam importantes, mas eu tenho, inclusive, textos e uma palestra sobre os 6 óculos, onde eu estudo cada um, dedico, falo. Mas hoje eu vou ficar apenas comparar 2. Pode passar. Um dos óculos que eu escolhi para comparar é o óculo da religião. E para falar na religião, eu trago o nome de David Hume. David Hume, se vocês olharem a data, ele viveu no século XVIII. Ele nasceu em 1711 e morreu em 1776. Então, David Hume
um filósofo historiador escocês, escreveu vários livros particularmente sobre ciência e religião. E ele diz uma frase que para mim é muito significativa, que eu tenho usado muito nas minhas aulas. Se acreditamos que o fogo esquenta e a água refresca, é somente porque nos causa uma imensa angústia pensar diferente. Se vocês olharem essa observação do David Hume, vocês estão vendo que ela cabe exatamente às religiões, porque nós não podemos pensar diferente numa religião, temos que pensar aquilo que é o dogma, aquilo que é a ortodoxia da igreja. Vou dar um exemplo. É muito caro aos cristãos o dogma da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora admitam que eu quisesse mudar. Deus Pai, Deus Filho, ficaria muito mais bonito se, em vez de Espírito Santo, dissesse, por exemplo, Deus a Filho. Então, nós teríamos o Deus Pai, Deus Filho e Deus a Filho. Não posso fazer isso, eu não posso mudar. Então, nós acreditamos nas coisas independente do raciocínio. Isso eu vou comparar muito com religião. A propósito de religião, olhem essa frase que vem a seguir. Essa frase é de Isaac Newton. Newton foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. E olha o que ele diz. Se eu consegui enxergar tão longe, é porque me apoiei nos ombros de outros gigantes. Newton aqui tem duas características que são muito significativas. A primeira, eu acho que é de uma humildade intelectual. Ele não diz, eu descobri, eu fiz tudo isso sozinho. Eu me apoiei nos ombros de outros gigantes. Ou seja, Newton nos conta que ele precisou olhar o que os outros fizeram para ir adiante. E olhem que essa é a segunda marca da ciência. Essa segunda marca da ciência é não começar do zero. Eu sempre vou partir daquilo que os outros já fizeram. Então, vamos olhar um pouco essa ciência que Newton nos fala da sua importância. Pode passar. Aqui tem uma pergunta que é fundamental para nós. É talvez aquela pergunta que nós mais fizemos enquanto homens e mulheres ligados à ciência. O que é ciência, afinal? Alan Chalmers, um britânico do século, nasceu em 1939, ele diz o seguinte, o que é ciência, afinal? É a grande pergunta dele. O que é essa coisa chamada ciência? Ele escreveu 300 páginas, eu não vou gastar 30 páginas, nem 3 páginas. Eu vou gastar 3 linhas para responder essa pergunta da ciência. Eu gostaria de dizer que essa não é uma pergunta apenas para trabalhar na área de educação. Eu uma vez fiz uma palestra numa cidade aqui perto de Porto Alegre e fiz essa mesma pergunta. Tinha 40 cientistas, nenhum deles era da área acadêmica, ou seja, não eram professores, mas trabalhavam em diferentes países da América Latina e da América do Norte, no sentido de responder o que é ciência. E eu digo, então, pode passar, que a ciência pode ser considerada como uma linguagem. A ciência é uma linguagem, como o português é uma linguagem, como o espanhol é uma linguagem, como música é uma linguagem, como Libras é uma linguagem. A ciência é uma linguagem. Primeira característica é essa. Segunda característica, ela é construída pelos homens e pelas mulheres.
Olhem que essa característica é importante. Não foi Newton que fez a ciência, não foi Maria Curie que fez a ciência, não foi Einstein. Estes que eu citei, e cada um de nós inclusive, estamos fazendo a ciência todos os dias. O que eu quero dizer? Então, a ciência é um construto humano, ela é uma construção dos homens e das mulheres. Ela não foi revelada por Deus para alguém. Olha, o Newton, ou fulano fez... Não, a ciência é uma linguagem e essa linguagem é um construto humano. Primeira característica, linguagem. Segunda, construto humano. Terceira característica importante, ela tem serventia, ela serve para explicar o mundo natural. Ela serve para explicar o mundo natural. O que significa isso? Com essa ciência, nós conseguimos responder perguntas como: por que o leite, quando ferve, derrama e por que a água não derrama? Ou por que o sabão retira a sujeira? Ou por que, se eu coloco cebola no congelador, antes de descascar, quando eu vou descascar a cebola, eu não choro? Então, vejam que a ciência serve para explicar o mundo natural. Ela explica como é o mundo. Então, ela tem serventia. Eu sempre me lembro, quando eu digo essa palavra serventia, eu me lembro da minha mãe. Isso tem serventia, isso se guarda, isso se usa. Isso aqui não tem serventia, então isso vai fora. Então, a ciência tem essa serventia. Me permito repetir, a ciência é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o mundo natural. Pode passar a seguinte. Eu botei um asterisco em mulheres ali. A ciência é uma linguagem que pode ser escrita, construída pelos homens e pelas mulheres. Botei um asterisco em mulheres e puxei esse asterisco para uma pergunta. A ciência é masculina? E aí eu queria contar-lhes que eu escrevi um livro que já está na 9ª edição, um livro que tem 160 páginas ou mais, para responder essa pergunta: a ciência é masculina? E eu respondo, coloco a resposta na capa: é, sim, senhora. E vocês vão dizer que baita machista com esse título. Eu quero dizer que eu já fui vaiado por causa desse livro mais de uma vez. Uma vez em uma cidade, quase que auditório inteiro. E, ao contrário, o livro é, antes de mais nada e acima de tudo, um livro antimachista, porque eu faço o exame do DNA grego, do DNA judaico e do DNA cristão e uso alguns indicadores que são muito importantes e eu concluo que a ciência é masculina. Então, não é por acaso que nós somos assim, nós somos sendo construídos assim. Eu quero dizer que eu tenho uma palestra inteira só sobre esse livro e gostaria um dia de ter a oportunidade de ter um segundo convite para vir falar só sobre esse livro e mostrar por que nós somos machistas. Pode passar. Então, nós vimos que há diferentes perspectivas, que eu estou chamando de óculos, para olharmos o mundo natural. Eu vou repetir que eu falei, comento os óculos das religiões, dos mitos, da ciência, dos saberes primeiros, do pensamento mágico e da religião. Eu não vou dizer qual é desses 6 artefatos o melhor. Cada um escolhe o seu. Eu também não vou dizer que não dá para usar 2 ao mesmo tempo.
Dá para usar dois ao mesmo tempo. Só que se eu usar dois ao mesmo tempo, eu tenho um risco, eu posso ver embaralhado. Vou dar um exemplo de usar dois óculos ao mesmo tempo. Quando eu convido alguém, vamos ver um pôr do sol. Aqui eu estou usando que óculos? Eu estou usando um óculos, se eu vejo o pôr do sol, o sol se põe, então o sol está em movimento. Eu até enxergo o sol começando lá no leste, ao meio-dia ele está aqui em cima, para se pôr lá no oeste. Quer dizer, há um movimento aparente do sol. Eu gostaria de sublinhar esse adjetivo, aparente, parece ser isso. Na verdade, o sol não se põe, o sol está fixo. Quem se movimenta é a Terra. Mas se eu chegasse e dissesse assim, amada minha, vamos ver a Terra se inclinar de tal maneira que ela oculte o sol. A amada minha vai dizer, não, cara, vamos ver um pôr do sol. Quer dizer, então eu estou usando dois óculos, eu estou sendo aristotélico, quando eu acho que o sol se move, eu sou aristotélico, e sou copernicano 2000 anos depois de Aristóteles, quando eu digo que o Sol está fixo e a Terra se move. Então, nós temos aí, eu usei dois óculos, um dos óculos do senso comum e o outro óculo da ciência. Pode passar? Eu queria comparar ciência e religião. E nessa comparação de ciência e religião vão aparecer duas palavras fantasticamente importantes: razão e fé. E vocês vão me perguntar por que eu escolhi comparar esses dois. Por que eu não peguei pensamento mágico e senso comum? Não, eu escolhi esses dois por três razões. Pode passar. A primeira, a religião está onipresente em nossas vidas. O que significa isso? Religiosos ou não, nós vivemos num mundo religioso. Ou seja, nós vivemos num mundo comandado, regido, mandado pelas religiões. Querem ver um exemplo? Por que nós não temos aula aos domingos no mundo ocidental? Porque lá no Gênesis, quando fala na criação, diz que no sexto dia, no sétimo dia, Deus descansou. Ou seja, ele não trabalhou e considerou esse dia como dia sagrado. Então, por isso, nós até hoje, mesmo que esse texto tenha escrito há quase 4.000 anos, nós não trabalhamos aos domingos. Se nós estivéssemos no mundo judaico, em Israel, por exemplo, lá se guarda o sábado, em vez de domingo. E se estivéssemos no mundo islâmico, lá se guarda a sexta-feira, em vez do domingo. Vejam as três religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, cada um tem um dia sagrado, que no caso é o sétimo, por razões, pode ser até religiosas, ou por outras razões que a gente poderia discutir bastante aqui, mas cada um guarda. Então, e quem é que determina isso? As religiões. Vejam os feriados religiosos. Há feriados, em geral, são das religiões dominantes. Por exemplo, há feriados que são cristãos, há feriados que são católicos apenas. Corpus Christi é um feriado religioso exclusivamente católico, porque para os católicos o pão e o vinho se convertem em corpo e sangue de Jesus. Para os luteranos, o pão e o vinho representam o corpo de Jesus. Ou seja, é bem mais fácil ser luterano do que ser católico em termos daquilo que tem que acreditar. E assim por diante, outros feriados. Nossa Senhora Aparecida, um feriado só católico.
Em alguns lugares, alguns municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 31 de outubro é feriado. E não é um feriado católico, é um dos feriados em que outros grupos religiosos, os luteranos, recordam 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta do castelo, e então, desde aquilo, houve o rompimento da Igreja Romana com a Igreja alemã, que se tornou, então, luterana ou protestante. Então, hoje, em alguns municípios, dia 31 de outubro é feriado. A segunda razão, eu disse que eu ia escolher 3, é o fundamentalismo. Hoje, cada vez mais, nós temos presente uma leitura dos livros sagrados e das 3 religiões abraâmicas. Vejam que cada uma delas tem um livro sagrado. Os judeus, a Torá judaica, que são os 5 livros, o Gênesis, o Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, são os livros básicos. E depois, vejam que tem livros destes que foram que garantem a ortodoxia. Esses tempos eu estava numa aula e comentei a história de Jonas. Eu digo, Jonas tinha que pregar em Nínive. E aí ele disse, olha, eu não vou a Nínive porque o pessoal de Nínive é muito inteligente, não vão me obedecer. E aí ele tomou um navio, em vez de ir para Nínive, para ir para Tarques. E aí veio uma tempestade, o navio estava afundando, o comandante disse, olha, um de nós aqui pecou, porque está essa tempestade. Aí Jonas, que foi muito legal, disse, olha, fui eu. E aí eles atiraram Jonas no mar e a tempestade parou. E aí eu disse em sala de aula, então Jonas foi engolido por uma baleia. Aí um aluno disse, professor, não foi por uma baleia. Jonas foi engolido por um peixe muito grande, porque na goela da baleia ele não ia poder passar. Quer dizer, o fundamentalismo religioso, quer dizer, qual é a diferença para o relato bíblico, se eu disser baleia ou peixe grande? Quer dizer, na Bíblia dele está escrito que é baleia, que é peixe e não é baleia. Então, se tivesse dito lambari, o cara ia dizer que é lambari. Quer dizer, então, cada um. Terceira razão, a primeira eu disse que era a religião onipresente, os fundamentalismos. Terceira, a teologia. Essa palavra não está dicionarizada, só está dicionarizada a teologia. Teos é Deus, logia é estudo. Então, é a concepção de um mundo que tenha um Deus, ou deuses, ou um casal de Deus. E a teologia é não ter necessidade da presença de um Deus. Por exemplo, os ateus vivem no mundo sem a necessidade, a concepção de ter um Deus. Então, são ateus. E, inclusive, isso já... Agora não tem mais tanto preconceito, mas já houve muito preconceito. Bom, ainda recentemente eu me lembro, fazendo palavras cruzadas, homem mau de 4 letras, ateu. O que, convenhamos, é uma discriminação muito ruim, porque um ateu pode ser melhor do que o melhor dos cristãos, então não é por isso que o cara vai ser mau. De 5 letras, Jesus, os judeus, porque eles mataram Jesus, quer dizer, umas bobagens. Mas por essas 3 razões, religião onipresente, toda parte da religião, segundo, os fundamentalismos religiosos, terceiro, a teologia, eu vou comparar religião e ciência. Pode passar. Eu começo falando com as religiões. Olhem se ela responde às exigências da religião que vocês praticam.
As religiões afirmam a existência de uma verdade global, imanente, eterna, completa, que trata tanto da natureza como do homem. Essas verdades têm uma exigência fulcral, têm uma exigência fundamental, têm uma exigência importante. Para crer, é preciso fé. Então, tem um verbo fundamental nas religiões. Qual é o verbo fundamental? É o verbo crer, o verbo acreditar. E esse verbo crer, esse verbo acreditar, ele tem uma exigência, a fé. Se eu não tiver fé, eu não posso crer. Se eu não tiver fé, eu não posso crer. Então, se eu chegar e disser, eu acredito em Papai Noel, aí o cara vai, mas como é que... eu tenho fé. Mas eu não consigo explicar como é que o Papai Noel consegue vir lá do Polo Norte num trenó trazer, mas eu acredito nele. Quer dizer, esta é a exigência fundamental das religiões. Crer, acreditar. Para crer e para acreditar, ou acreditar, eu preciso ter fé. Comparem, por favor, com ciência. Pode passar, por gentileza? A ciência não tem a verdade, mas elas aceitam algumas verdades transitórias, provisórias, em um cenário parcial, onde os humanos não são o centro da natureza, mas elemento das mesmas. O entendimento dessas verdades e, portanto, a não crença nas mesmas tem uma exigência, a razão. Olha lá, religião, verbo base, crer, acreditar. Ciência, verbo, ação fundamental, entender. Eu tenho que entender. E as verdades têm uma exigência. Elas não são... Eu não acredito nelas. Eu tenho que entender. E a palavra-chave é razão. Eu queria que vocês enxergassem dentro da palavra razão uma coisa muito importante, o raciocínio. As verdades da ciência são raciocinadas. E eu não posso fazer um ato de fé nas coisas da ciência. Olhe que eu vou dizer uma coisa equivocada agora. Senhor, fazei que eu acredite que no átomo tem um núcleo e tem elétrons. Isso é uma besteira, porque isso é uma questão de fé, acreditar. Eu tenho que aplicar a razão, eu tenho que entender. Outra coisa, as verdades da religião são eternas, nunca mudam. As verdades da ciência mudam. Eu poderia dar vários exemplos para vocês. Considerando que eu estou no mestrado profissional de química, eu vou trazer um exemplo que vocês todos conhecem da química. De transitoriedade da verdade. Em 1961, Linus Pauling, um estadunidense, ganhou o Prêmio Nobel de Química porque ele falou na teoria do octeto. Ele disse que os gases nobres não formam compostos, e eles não formam compostos porque eles têm 8 elétrons no último nível. E esses 8 elétrons estão todos parificados e não podem formar compostos. Pauling, 1961, Nobel de Química por isso. Em 1900... Não, perdão, ele ganhou o Prêmio Nobel em 54, retifico, 54, por isso. Em 1962,
em 1962, Neil Albert sintetizou o primeiro composto de gás raro. Ele fez o seguinte raciocínio: ele era um estudante de doutorado na Universidade de Colômbia, no Canadá. E ele diz o seguinte: se eu conseguir oxidar a platina, eu serei capaz de reduzir um gás raro. Olhem que, vocês sabem, eu estou falando agora para químicos, platina, ouro, prata, são metais muito difíceis de serem oxidados. Ou seja, peguem o sódio, o cobre, o ferro, são facilmente oxidados, tiram um elétron deles, eles ficam um cátion, e esse cátion pode se combinar com um ânion, por exemplo, com cloreto. Então, Neil Bartlett, fazendo essa experiência, ele disse o seguinte: se eu conseguir oxidar a platina, eu vou reduzir um gás nobre. E ele fez o primeiro composto de tungstênio com platina e um composto, o hexafluorplatinato de sódio, em 1962, foi o primeiro composto de gás raro formado. Neil Barton, Colômbia Britânica. Hexafluorplatinato de xenônio. Depois, bom, a partir de então, se sintetizou na década de 60, mais compostos da química inorgânica, e a maioria deles de gases raros. Por exemplo, um outro bem simples, o tetracloreto de xenônio, por exemplo. Ou, assim, diferentes átomos. Então, a ciência não tem a verdade permanente, ela tem verdades provisórias. Muitas das coisas que nós ensinamos em ciência, amanhã a gente diz: olha, mudou, isso não é mais assim. Das religiões nós não dizemos isso, é assim, será sempre assim. Mesmo que a gente não entenda, tem que aceitar assim. Pode passar. Eu vou propor uma utopia. Nessa minha utopia, não se prognostica um choque entre o racionalismo da ciência e as autoridades da fé. Ao contrário, a ciência estaria reservada o papel de explicar e transformar o mundo. Se vocês se derem conta, é isto que a ciência faz. Ela explica, ela transforma o mundo. Por exemplo, se eu moro numa casa de 2 pisos, que coisa boa que tem uma escada que possa me levar ali. Quer dizer, é uma invenção muito boa dos humanos, o invento da escada. Se não tivesse escada, eu teria talvez subir por um cipó, mas tem degraus, então a ciência melhora, ela transforma. Olhem a diferença de uma mala com rodinha e de uma mala sem rodinha. Quer dizer, a ciência que fez essa descoberta. E assim eu podia falar agora, atualmente, por exemplo, fabrico de vacinas, etc, etc. Então, a ciência explica e transforma o mundo. As religiões estariam destinadas a garantir que essas transformações fossem para melhor. A ciência não faz as coisas todas da melhor, então a ciência, as religiões ajudariam para isso ser melhor. Claro que é uma utopia, é um sonho, seria muito bom ser, mas lamentavelmente não é assim. Mas seria ótimo se a gente tivesse. As religiões transformam, a ciência transforma e as religiões ajudam para ser para melhor. Isso, existe equívoco dos dois lados. Vou dar um exemplo que a ciência desajuda isso. Há poucos anos atrás, cerca de 4 anos, aqui no Rio Grande do Sul houve uma grande campanha de não plantar eucaliptos
em regiões que eram muito bom, apropriadas plantar vinícolas para o fabrico de vinhos. Mas a coisa não durou muito. Se plantou eucaliptos e, em vez de plantar videiras. Claro que o eucalipto tinha interesse em fazer celulose, para com essa celulose fazer papel, etc, etc. Então, a ciência desajudou. Eu, em mais de uma universidade, tive em campanhas contra isso e os caras diziam que isso era uma besteira, tinha que plantar eucalipto mesmo. Quer dizer, mau uso da ciência. A mesma coisa, toda vez que vai se votar a questão das células-tronco no STF, o que faz? Vão as pessoas lá para frente dizerem que os cientistas estão matando criancinhas. Células-tronco se pega óvulos e se fecunda com espermatozoides, tem óvulos, esses óvulos crescem e são usados para transplantes e medulas, etc, etc. Mas, às vezes, sobra destes óvulos fecundados e se põe fora. E aí as pessoas dizem, lá tinha uma alma imortal e essa criança não foi batizada, não vai para o céu. Quer dizer, então aqui as religiões desajudam. Lá no eucalipto foi a ciência que desajudou. Então isso é uma coisa muito importante nós vermos que tem uma coisa que compete à ciência e que compete, outra que compete à religião. Pode passar? Aqui eu trouxe essa imagem para, lembrando do meio ambiente, que da Laudato Si, essa plantinha que deve ser cuidada, regada, dada luz, dada tubo para ela, ela é muito importante. E isso nos lembra, pode passar? A alfabetização científica como um mentefato cultural para garantir a sobrevivência nesses tempos que nós estamos vivendo. Isso eu quero comentar a seguir. Pode passar? Todos nós estamos lembrados e vamos nos lembrar para contar para os filhos dos nossos netos o que houve na segunda quinzena de março do ano passado. Houve um fenômeno nacional. Sem precisarem gastar um centavo em educação, de repente, alunos, pais, avós, irmãos mais velhos, empregadas domésticas, professores, todos os brasileiros foram todos declarados como detentores da capacidade, da expertise de fazer ensino à distância. Gente que não sabia nem o que era ensino à distância, nem que agora todo mundo era e é especialista, porque ainda continua assim. Quer dizer, então, é sobre esse fenômeno que eu quero mostrar a presença da ciência e da alfabetização científica, como foi anunciado. Pode passar. Interessante que tablets, smartphones, que antes eram vistos como uns vilões, pois distraía os estudantes e eles preferiam, em vez de livros e apostilas, usar esses aparelhos. Agora, os vilões, os tablets, os smartphones, não eram mais os vilões, mas eram os heróis. Não faltou em quem se rejubilasse e dissesse: agora a educação brasileira migrou da época medieval ao século XXI. Temos a educação à distância. E a sigla EAD, ela passou a ser um ícone messiânico de um tempo quase salvífico. Pode passar. E aí as discussões foram grandes, mas ninguém se deu conta que, por exemplo, um terço dos lares brasileiros não tem acesso à internet. Então, nós achávamos que todo mundo, bom, agora tem aula pela internet, mas um terço dos lares brasileiros não tem internet. Como é que se faz, então?
há aqueles que, mesmo tendo internet, não têm um notebook. Quer dizer, de novo, o que nós vimos? A grande novidade, consequência disso. Os ricos tiveram condições de ter aula, se comprou computadores, tem 3 crianças na casa, compra 3 computadores, põe internet, e os pobres, mais uma vez, perderam, porque não puderam ter aula, porque não tinham nem sequer internet, muito menos qualquer aparelho, às vezes um smartphone dividido entre muitos. Pode passar. E aí eu digo que a cozinha e a lavanderia se tornaram o gabinete para fazer as lições remotas. Pode passar. Aqui eu trouxe um exemplo de uma imagem. Olhem a situação. Uma criança na cozinha lá lavando louça, outro lá fazendo tema, outro lá estudando, cachorro e coisa. Quer dizer, então, essa é... Aqui se queria fazer educação igual àquela que os ricos fazem nas suas casas. Pode passar? Bom, eu não... A ciência já tinha algumas experiências em que as pessoas tinham feito educação à distância. Tem um professor que diz o seguinte: eu trabalhei numa especialização em EAD, em que levamos, em média, 6 meses para montar um ambiente virtual com auxílio de um técnico especializado e um especialista em EAD. Diálogo com o professor formador, escrita de materiais, de ambientação na plataforma, apoio institucional do ambiente virtual na universidade. A especialização durou 1 ano e meio, com inúmeros e infindáveis ajustes teóricos e de conclusão pedagógica. Aliás, nós tivemos um bom exemplo aqui no começo, quando a Joélia fazia a leitura da apresentação. Ela, no momento, a apresentação se tornou quase que inelegível, porque, bom, a internet dela teve num momento fora, como a minha pode entrar num momento fora. Quer dizer, se criou um mundo ideal para fazer uma coisa real. Pode passar. Agora, se uma das dimensões da ciência é ser uma linguagem, nós podemos afirmar, talvez, que o que é a alfabetização científica? É saber ler a linguagem que o mundo está escrito, que é a linguagem da ciência. E aí eu digo uma palavra nova para muitos, que nós fazemos uma assemblagem de diferentes alfabetizações. Assemblagem é uma palavra que eu não sei quanto está no vocabulário de vocês. Eu aprendi essa palavra no Vale dos Vinhedos com um enólogo. É a mistura de vinhos de diferentes cepas. Por exemplo, eu misturo Merlot com Pinot Noir, ou misturo Taná com Cabernet Sauvignon, etc. Qualquer mistura de 2 ou mais espécies de vinho é chamada uma assemblagem. Eu estou aqui estou aplicando esse termo para a alfabetização científica, que vai ser uma assemblagem de quê? Vamos ver. Pode passar. Diferentes alfabetizações. Por exemplo, a alfabetização matemática, alfabetização geográfica, alfabetização digital, alfabetização em inteligência artificial, essa é muito importante. Alfabetização musical também, alfabetização astronômica, alfabetização geológica, ou mesmo idiomas estrangeiros. Eu tenho que pensar
eu não vou ser especialista em química, em física, em matemática. Eu vou fazer uma assemblagem de todas essas diferentes alfabetizações. E ela tem um pré-requisito a todas essas aqui. Eu primeiro tenho que saber uma outra que é o pré-requisito. Pode passar? Olhem qual é o pré-requisito. Eu vou dividir a população, todos nós, eu vou dividir em 3 grupos de alfabetização. O primeiro eu vou chamar os nativos digitais. Não sei se tem muitos nativos digitais assistindo essa palestra aqui e agora. Quem são os nativos digitais? Aqueles que nasceram no século XXI. Então, alfabetizar. Aqueles que nasceram no século XXI são nativos digitais. Muitos deles nem sequer precisaram escrever a lápis ou a caneta, só escrever no tablet. Muitos desses nativos digitais conseguem se comunicar sem usar a escrita formal. Olhem o que são os emojis. Com os emojis eu mando dizer que eu estou triste, que eu estou contente, que eu estou te mandando um beijo, que eu estou chorando, etc. Você sabe isso muito melhor do que eu. Então, isso é os nativos digitais, aqueles que nasceram já num mundo alfabetizado, como nós enxergamos crianças com 3 ou 4 anos pegando o tablet e achando lá a música da galinha pintadinha, por exemplo, elas sabem achar. Esses são os nativos digitais. Eu disse que eu dividiria toda a população em 3 grupos. Agora, então, eu tenho um segundo grupo, pode passar, que são os imigrantes digitais. São migrantes digitais. Eu, por exemplo, uma vez eu era analfabeto digital, aí eu migrei para o mundo que estão os nativos digitais. É claro que isso nem sempre é fácil. Se eu contar para vocês que eu fui alfabetizado numa lousa de pedra, de ardósia, usando com estilete de pedra, vocês hoje vão dizer, e aí eu assisti uma aula de um cara que era do tempo da pedra, da idade da pedra, mas cada um de nós, se vocês perguntarem para os pais de vocês, vão lembrar o que significou, por exemplo, em torno de 1954, o uso da caneta esferográfica, quando antes a gente escrevia com tinta molhada, que tu molhava no tinteiro a pena e escrevia. Então, vocês estão vendo que todos nós, a maioria de nós, não todos, que estão me ouvindo agora, estão nessa aula de agora, muito provavelmente são migrantes digitais. Não havia alfabetização científica, alfabetização digital quando nasceram, mas agora já migraram. Então, são esses que nasceram ainda no século XX. Século XXI, nativos digitais. Século XX, a maioria de nós, migrantes digitais. Agora tem um terceiro grupo, pode passar, que são os alienígenas digitais. São aqueles que, mesmo vivendo no mundo de hoje, não pertencem aos nativos digitais e muito menos não pertencem aos migrantes digitais. Eles são os alienígenas digitais. Estes têm, na verdade, 2 origens. O primeiro são menos, é aqueles que não querem ser alfabetizados. Vocês provavelmente terão pessoas que podiam ter um smartphone, poderiam ter um computador, mas não usam isso, não querem. E, ainda nesse grupo de alienígenas digitais, nós temos um grupo de pessoas que gostaria de ser
migrar para ser um migrante digital, mas não tem o mínimo dinheiro para ter um smartphone. E aí vocês observem uma coisa completamente nova, que vocês não têm 10 anos, até menos talvez. Tem uma palavra que eu vou dizer, que todos vocês conhecem, usam, viram, mas não se dão conta de quanto essa palavra é nova na vida de vocês e tem consequências fantásticas. Essa palavra se chama aplicativo. Hoje, se nós não temos aplicativo, olhem no seu smartphone quantos aplicativos vocês têm. Olhem e vejam, se deem conta quantos aplicativos. E sem esses aplicativos hoje, nós não escutamos rádio, nós não lemos jornais, nós não podemos pedir um alimento, nós não podemos chamar um táxi, etc, etc. Tudo tem aplicativo para tudo. E o que tem que ser? Tem que ser pelo menos um migrante digital, porque se não for isso, vai ficar marginalizado. É por isso que eu dizia para vocês que de todas as alfabetizações que antes eu falei, tem uma delas que é pré-requisito para qualquer outra. Eu quero poder chamar um táxi, ou poder chamar uma comida, ou poder fazer isso, eu tenho que conhecer um aplicativo. E se eu sei o aplicativo, eu deixo de ser um alienígena digital para ser um migrante digital. Pode passar? Eu disse e repito que essa migração dos alienígenas digitais, eles são incapazes de usar os meios mais comuns. E eu digo que o aplicativo se transformou num ícone do mundo digital. Pode passar. Agora, a coisa mais importante. Vocês talvez se lembram, ouviram falar, quando se fazia, e deveria se continuar fazendo, talvez, campanha de alfabetização, até tinha o Mobral, é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. O que era? Ensinar as pessoas a ler e escrever, o Mobral, ou seja, alfabetizar as pessoas. Hoje, talvez, a coisa mais importante não é alfabetizar em língua materna, é alfabetizar no mundo digital. Quando alguém migra de um país para o outro, qual é a primeira coisa que procura fazer se o idioma é diferente do país de onde veio? Entender a linguagem que se fala. Se eu vou para a Alemanha, eu quero saber alemão. Se eu vou para a Itália, eu quero saber italiano. Se eu vou para a China, eu quero aprender chinês. Nós hoje vivemos num mundo que não é o português, não é o italiano, não é o chinês, não é o inglês, mas é o mundo digital. Essa é a nova linguagem. Eu dou de novo o exemplo do emoji, eu dou de novo o exemplo que nós temos que ser alfabetizados digitais para entender essa nova língua. O George Orwell, tem um livro, 1987, que tem a nova língua. A nova língua hoje é a língua digital. Na época que ele escreveu o livro, não tinha isso de língua digital. Mas hoje é mais ou menos como um Esperanto. É uma linguagem artificial. Pode passar. Então, além do letramento no idioma de berço,
Eu botei ali alguns, alfabetização matemática, alfabetização geográfica. Aí vocês vão dizer, mas então eu vou ter que saber tudo isso? Nós vamos querer aprender essas coisas, e à medida que eu aprendo essas diferentes coisas, eu vou ampliando. Por exemplo, eu quero saber por que eu não choro quando eu descasco cebola que vem do congelador. Quer dizer, isso é uma coisa de física. Eu quero saber uma coisa de química. Astronômico. Lá está o planeta Vênus. Então, eu nunca tinha prestado atenção, então lá é o planeta Vênus. O Cruzeiro do Sul, quer dizer, a coisa geológica. Por que tem essa conformação de terreno? Quer dizer, todas essas diferentes linguagens eu vou reunindo para aprender um pouco mais de alfabetização científica. Agora, lembrem, digo de novo, que ela tem como pré-requisito a alfabetização digital. Assim como nós, por exemplo, quando fizemos a licença, o curso de graduação, digamos em química, quero me matricular em orgânica 3. Aí o professor disse, olha, cara, tu não pode te matricular em orgânica 3 se tu não fizesse orgânica 1. Eu hoje diria, o cara quer ser alfabetizado cientificamente. Digo, tudo bem, mas tu primeiro vais aprender alfabetização digital. Quer dizer, isso é o pré-requisito. Pode passar. Então, essas múltiplas alfabetizações que eu falei são pré-requisitos pela alfabetização digital. Pode passar. Hoje nós vemos que o pensamento mágico marca muito uma falta de alfabetização científica. Se nós conseguíssemos que as pessoas tivessem um mínimo de alfabetização científica, talvez não teriam aquelas situações onde um pastor diz para os seus fiéis: aqueles na boca de quem eu escarrar ficarão imunes ao vírus do coronavírus. Quer dizer, essas coisas se enganam as pessoas e só nós as enganamos fazendo negação da ciência. Esses acientificismos, essas doses de acientificismo que nós temos, buscando uma negação da ciência. Pode passar? Então, parece indiscutível que a alfabetização científica passa a ser um direito humano para formar cidadãos e cidadãs envolvidos na construção de um pensamento mais crítico. Enquanto nós não tivermos as pessoas olhando mais criticamente, eles serão enganados por esses falsos profetas, por esses charlatães. Pode passar. De novo, e agora como pós-fácil, eu volto a referir a Laudato Si. Pode passar. Pode passar. Eu peguei um capítulo só do sumário para mostrar que não é uma coisa que tem... Eu quero mostrar que tem tudo a ver com a discussão. O capítulo 4, tem 7 capítulos na encíclica, o capítulo 4, uma ecologia integral. A ecologia ambiental, econômica e social. Então, ali tem um número de páginas. A ecologia cultural, a ecologia da vida cotidiana, o princípio do bem comum. O capítulo, no 4, o 5 é a justiça intergeracional.
Quer dizer, tem gerações diferentes. Há entre pais e filhos, pais e avós, quer dizer, é uma encíclica realmente que a gente vai aprender muita coisa. Pode passar. Tem uma palavra nova, a gente falava em ecumenismo de diferentes religiões, aqui estamos falando em ecumenismo. Esse eco é de ecologia. Ecologia é o estudo da casa comum, da Terra, do planeta. É um movimento de união de esforços em torno da defesa da nossa casa comum, que extrapola os limites das religiões e tem o potencial de coligar religiosos, místicos, cientistas, ativistas, filósofos, ateus e outros grupos na defesa da casa comum. Pode passar. E eu trago para encerrar uma charge em que está lá o Papa falando para o seu assessor e dizendo, quando for anunciado o meu sucessor, não precisa nada de fumaça branca e fumaça preta, basta mandar um correio eletrônico. Aí eu digo que o chargista, pode passar, o chargista está desatualizado. Em vez de mandar um correio eletrônico, ele tinha que mandar a notícia que, por um WhatsApp, que foi escolhido o novo Papa. Pode passar. Você sabe que professor tem a mania de dar tema para casa. Então, eu vou dar um tema também. Dá uma espiada na encíclica. Basta vocês botar no Google Laudato Si, vocês vão ser remetidos para a página do Vaticano, tem lá, eu acho que 25, 28 idiomas diferentes, mas tem em português, com filmes, com textos. Leiam. Acreditem que não é proselitismo religioso que eu estou fazendo. Eu disse que dos meus orientandos que fazem mestrado e doutorado comigo na região amazônica, eu exijo que eles leiam, que eles tragam alguma coisa importante desse documento. Pode passar. A Joélia avisou que no final eu iria comentar os livros. Eu vou ser bastante rápido. Eu tenho 6 livros que ainda estão em circulação, outros tantos já estão esgotados. Queria falar especialmente de Alfabetização Científica, um livro que já está em 8ª edição. Eu tenho muito carinho por esse livro, não vou dizer que é o que eu gosto mais, mas eu gosto muito dele, porque os direitos autorais de todas as edições, a primeira edição foi do ano 2000, é do movimento do Departamento de Educação do MST. Eu aprendi muito trabalhando com eles, então, razão pelas quais esse livro, os direitos autorais são do MST. Um segundo livro, pode passar, talvez é um livro que vocês conheçam, é um livro de história da ciência. A capa dele, tem ali aquela capa menor, era a capa original. Um livro que a primeira edição já é de 1994, mas está atualizado. Ele já teve 31 reedições. Pode passar. Esse livro aí é Educação com Consciência, é um livro que eu escrevi no pós-doutorado na Espanha, eu fiz na Complutense de Madrid. Educação com Consciência, tem um capítulo sobre Inquisição, tem um capítulo sobre bruxaria e outras coisas mais. É um livro que está em circulação ainda. Pode passar. Esse aí é minha tese de doutorado, para quem é útil o ensino. Eu mostrei que a maioria das coisas que se ensina não serve para nada. Tem que ensinar outras coisas. Pode passar. Ciência masculina eu já falei, não vou antecipar mais. Esse é o meu livro mais recente, mais polêmico, das disciplinas à indisciplina. Quer dizer, eu acho que
temos que falar menos em química, menos em física, menos em matemática e olharmos a ciência como um todo, e não fracioná-la. Eu faço uma discussão entre especialização e especialista e generalista. Pode passar? Tem 2 livros que estão esgotados, mas se vocês encontrarem num sebo, valeria a pena comprar. Um é 7 escritos sobre educação e ciência, um livro que eu acho muito bom, mas não saiu da primeira edição, não colou. E Memórias de um Professor, quando eu fiz 50 anos, eu publiquei um livro onde cada ano de 1961, quando eu comecei, até 2011, é um capítulo do livro. Pode passar. Aqui tem um livro que foi recém-lançado, não foi escrito por mim. Um grupo de cerca de 20 professores da Unipampa, campus Uruguaiana, escreveram durante o ano de 2019 um livro sobre tem 19, não, acho que são 10 capítulos, sobre os diferentes escritos meus, posições. Então, esse é um livro escrito acerca das minhas. Agora, se alguém tiver interessado, é da editora Unijuí, é só entrar no site da Unijuí e olhar esse livro, 50 anos, e esse livro é considerado um livro em homenagem a... Pode passar. Aqui tem o meu endereço, www.professorchassot.pro.br. Tem um blog semanal, publica todas as sextas-feiras. Tem ali uma livraria virtual. Tem um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. E a melhor maneira de me encontrar é pelo correio eletrônico, chassot@gmail.com. Pode passar? Eu vou encerrar com uma última pergunta. E essa pergunta tem que ver com propostas que foram trazidas e parecem ser uma exigência. Mesmo coisas que eu não falei, hoje, uma das frases que eu mais ouvi na minha infância e adolescência é: não seja curioso. Hoje, a frase que eu mais gostaria de dizer para os meus filhos, para os meus netos, para os professores, nas minhas palestras: seja curioso, seja curiosa. Eu acho que se nós somos curiosos, e é fácil ser curioso, existe o professor Google, o médico Google, o pastor Google, o padre Google, o arquiteto Google, tudo tem, então sejam curiosos. Outra coisa, procurem assumir posturas indisciplinares. Ou seja, não é só a química ou a física, mas é a ciência indisciplinarmente. Outro, ter a paz como propósito. E, portanto, não é fazer o que está se fazendo hoje em Brasília, um desfile das 3 armas, Marinha, Aeronáutica e Exército, querendo intimidar. A paz como um propósito. E uma nação armada não é uma ação amada. Sou contra essas políticas de armamento. E, por fim, cuidarmos da nossa casa comum. Olhando isso, a pergunta é como cada um e cada uma de nós vai fazer a diferença, pode passar, enquanto homens e mulheres, nesse encontro e reencontro do mestrado profissional de Química na UESB,
nesses tempos de desesperanças e de esperanças? Quais são os nossos propósitos para colaborar para a construção do planeta Terra melhor e mais justo? Muito obrigado. Obrigada, professor Chassot, pela brilhante apresentação. Como sempre, né? É muito bom tê-los conosco. E suas palavras sempre servem, serviram e servirão de esperança e de reflexão. Nós temos algumas perguntas aqui, muitas pessoas te parabenizando aí pelo chat. E eu gostaria de colocar, né, que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas ao professor Chassot. Estão aqui te parabenizando, professor. Está aparecendo aí, tá vendo no rodapé? Estou vendo, sim. Feira de Santana. Isso. Da UERJ, que ganhou a nossa referência, pessoal de Anápolis. O EGE é do dia de lá também, né? É. Isso. Estou vendo que tem muito aluno aqui seu. Eu gostaria de agradecer, né, a presença dos seus alunos, dos seus orientandos, dos seus colegas, dos meus alunos da graduação, do mestrado, né, nossos colegas aqui do Profiqui, nossos colegas da graduação. A professora Carla está ali. É possível dizer que teremos um terceiro cenário pós-quarentena na educação? A professora Carla Nunes. Eu acho que essa pergunta é feita muitas vezes. O mundo vai ser diferente, vai ser melhor ou pior, é a pergunta. E eu digo que nem melhor nem pior, vai ser diferente. E qual vai ser a grande diferença? A grande diferença é que os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Eu vou dar um exemplo. Olhem os supermercados. O que os supermercados aumentaram nos últimos meses. E sempre tiveram com clientes lotados, quer dizer, comparem com outras profissões que só tiveram prejuízos. Quer dizer, então, realmente, lamentavelmente, olhem os ricos que continuaram tendo aulas especiais, que os pais puderam botar professores para preparar esses alunos em casa, e os pobres que tiveram sem aula, teve gente que não teve aula o ano inteiro. Bom, tem uma outra pergunta. Do André Marques dos Santos. Qual a fórmula para ser tão ativo e produtivo nos dias de hoje, em que as agências de fomento e instituições nos cobram produtivismo? Eu acho que, para mim, o grande equívoco é essa palavra produtivismo. Elas cobram demais. E hoje as pessoas têm que engordar o látis. Eu digo, se tu tirares o R de engordar o látis, em vez de engordar, dizer engodar, e engodo é engano, é isso que as pessoas estão fazendo. Eu vejo em cursos de mestrado, por exemplo, os alunos mal entraram, e aí tem que fazer, digamos, 3 disciplinas. Cada disciplina quer, como resultado final, um artigo que possa ser publicado no final do primeiro semestre já. Isso não é possível, as pessoas não conseguem. É muito rápido, são artigos. Hoje está se escrevendo muito e lendo pouco. As pessoas não leem hoje. Nosso Movimento
negacionista atrapalha a alfabetização científica? Evidentemente que sim. Negar a ciência é atrapalhar. Quando nós temos um presidente que nega a vacina, A nossa aluna aqui do Prof. Ki, a Salomé Medeiros, está lhe perguntando qual a relação que o senhor faz entre a alfabetização científica e o ensino inclusivo? Eu acho que o ensino inclusivo é a melhor maneira de fazer a alfabetização científica, principalmente nos meios onde há resistência a isso. Quer dizer, nós temos, o ensino todo deveria ser inclusivo, incluir as pessoas, não deixar fora. E é justamente o que, lamentavelmente, ocorreu na pandemia, e aí a culpa não é de falta de recursos, é porque as pessoas não conseguiram ser engajadas nesse sistema de educação à distância. Isso não é tão simples. Vejam quantos antes aprenderam durante meses. Se vocês se derem conta, nas famosas lives de quinta-feira do presidente, que tem que ter um aparato completamente melhor do que nós temos aqui para fazer as nossas palestras, acontecem problemas, textos que não se ouvem. Então, é natural que essa alfabetização é, muitas vezes, de difícil acesso à maioria das pessoas. Kleberson está perguntando qual o papel da academia no incentivo e manutenção das diferentes formas de pensar e construir caminhos para a alfabetização científica? Parece importante dizer que ninguém defende o pensamento único. Todos nós temos direito. Vejam, eu vou pegar os exemplos que eu trouxe quando eu falei em ciência e religião. Eu achei para cá, eu não disse que todo mundo tem que ser religioso e também não disse que todo mundo tem que ser ateu. Cada um deve ter o direito de expressar o seu pensamento, o seu entendimento. Mas nós vivemos numa época parece que se alguém é a favor de uma coisa, o outro tem que ser o contrário. Já que eu estou falando em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde as coisas, aqui tudo é grenalizado. Ou é Grêmio ou é Internacional, é mais ou menos que lá em Parintins, dos dois bois. Aqui tu entra numa maternidade, tem na porta dos quartos ou um bonequinho vestido com roupa do Grêmio ou do Internacional. Quer dizer, as crianças não nascem mais católicos, luteranos ou qualquer coisa. As crianças nascem gremistas ou coloradas. Isto, a meu juízo, é péssimo, é ruim, porque tu queres o pensamento único. Se tu não é o meu, tu é contra o meu. Então, isso aí eu acho que a alfabetização científica evitaria isso. Com certeza. A Tânia pergunta: o senhor acha que a academia é também responsável pela não disseminação da alfabetização científica na educação básica? Bom, aí nós poderíamos fazer uma extensa discussão a respeito dos currículos nacionais comuns, o que se pede, o que não se pede. Ali tem coisas boas e coisas muito menos boas. E é claro que para a academia realmente isso é complexo, mas eu acho que há situações muito complexas, principalmente nas chamadas escolas
cívico-militares. E eu acrescentaria um terceiro adjetivo, teocráticas cívico-militares, quer dizer, a influência das igrejas. E eu não estou dizendo nem A nem B, mas a influência genérica das igrejas é um espaço que, em termos de escola, nós deveríamos ter maior liberdade e as pessoas não serem obrigadas a aprender coisas que se sabe que são científicas. Quer dizer, por exemplo, se a gente só pegar duas situações que são polarizadas, o evolucionismo e o criacionismo. Quer dizer, o criacionismo pode ser apresentado como uma parte histórica e não pode ser apresentada, a meu juízo, como uma maneira que ocorre. É assim. Não. Tem alguns que explicam dessa maneira. Mas hoje, quando nós vemos até na universidade professores defendendo o design inteligente, as coisas se tornam difíceis para aqueles que querem trazer a ciência e não o acientificismo. A Edielma está perguntando: ao deparar com um estudante curioso, determinado, engajado e desafiador, com habilidades e competências que poderiam torná-lo um cientista, e este tem como projeto de vida teologia, como mediar? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho nada contra que as pessoas estudem teologia. Eu acho que pode estudar. Eu, às vezes, brinco, é que nem o ginecologista que estuda o que ele não tem. Quer dizer, eu estudo religiões e posso não ter religião. Então, isso é uma coisa importante, poder não ter. E aí, é claro, ela coloca que o aluno é brilhante e seria destinado a outras coisas. Tem um livro que se chama A Utilidade do Inútil. E aí eu fico pensando quando aquele menino que é brilhante, fez um Enem, podia pegar medicina ou engenharia, como todos acham que tem que ser isso, é o mais importante, o cara resolve aprender eu quero aprender sânscrito, por exemplo, eu quero aprender a tocar violoncelo. Quer dizer, então, essas coisas, o direito das pessoas poderem escolher. É claro que os pais, e eles têm razão, sempre querem orientar no sentido que essa pessoa vai arrumar um emprego, e provavelmente quem vai estudar sânscrito ou vai estudar violoncelo dificilmente terá emprego. Mas isso é uma coisa completa. Quer dizer, nós temos que aprender a valorizar aquilo que se diz que é inútil. Não existe inútil. Tudo é útil. É claro que tem dimensões diferentes, mas isso é bastante complexo falar. O Jaime, nosso aluno aqui do Profiqui, pergunta se a nova reforma de ensino BNCC contribuirá para uma alfabetização científica significativa. Eu acho que, como eu já disse, a BNCC tem coisas boas e coisas menos boas. Eu acho que, resumindo, ela terá coisas importantes a serem ensinadas. Não tem coisas do tipo que eu aprendi antes. Afluentes da margem direita do Amazonas, afluentes da margem esquerda. Essas coisas, mesmo de química, não servem para nada. Eu poderia perguntar, já que eu estou no mestrado do Prof. Química, qual é a importância de os alunos saberem o que são isótopos? Por exemplo, ele nunca vai precisar na vida desse conceito isótopo, mas ele não sabe, por exemplo, por que o leite derrama quando ferve e a água não derrama. Ou por que o sabão tira a sujeira.
Quer dizer, é essas coisas que fazem falta, inclusive na BNCC, no Currículo Básico Nacional Comum. O Jairo Brasil está aqui perguntando, e o taylorismo na educação superior? Meu querido Jair, tu sabes responder essa pergunta melhor do que eu pelas coisas que eu já li que tu escreveste, mas eu acho que foi uma etapa. Hoje tem outras coisas mais avançadas, melhores, novidades. Eu acho, de novo, eu vou insistir, procurar ver utilidade àquilo que é dito inútil. O Jonathan, ele diz que é aluno da professora Nília e gostaria de saber sobre a sua visão sobre o uso do pensamento marxista no ensino de ciências. Quais os prós e os contras? Eu não sei quanto o marxismo, bom, em primeiro lugar, evidentemente que o pensamento marxista é, antes de mais nada e acima de tudo, um significativo avanço aos sistemas de trabalho que havia até Marx. Quando Marx ia aos sindicatos e mostrava para os operários quanto é que eles ganhavam para fabricar sapatos, e aí ele pegava o custo das máquinas, o custo da matéria-prima e o custo da mão de obra, ele mostrava que quando o empregado iria querer comprar aquele sapato que ele mesmo fabricou, ele não tinha condição de comprar. Quer dizer, então, eu acho que isso. Agora, eu não conheço, não sei, o uso do marxismo para ensinar alfabetização científica ou ciência. Bom, eu quisera saber muita coisa a mais de marxismo, que eu sei quase nada, e, consequentemente, provavelmente, se eu soubesse mais, eu iria ser um melhor professor. Aliás, eu acho que todos nós, no começo dessa pandemia, que a gente achou que ia durar 40 dias, uma quarentena, e já duram quase, já vai para 2 anos, nós fizemos propósito de aprender muitas coisas novas, mas nem sempre aprendemos. Para encerrar, né, nossa parte aqui de perguntas, eu gostaria de ler a última do nosso aluno aqui, Wolfram, da graduação em Química. Vivemos uma realidade de extrema competição, onde temos que esta sempre tentando ser o primeiro. Isso deve ser visto como negativo em função do prazer do conhecimento? Eu acho que sim, porque essa eterna competição, essa coisa de ter que ser o primeiro, tirou a nota mais alta. O aluno que chega em casa e mostra para o pai a sua prova e disse: olha aqui, pai, tirei 9,5. Olha a pergunta que o pai fez. Alguém da aula tirou 10? Quer dizer, ele não pergunta o que significou o 9. Alguém, tu não, teve alguém que foi melhor do que tu? Quer dizer, eu acho que esse desestímulo é negativo. Eu tenho muita dificuldade. A minha dissertação de mestrados foi sobre avaliação. Eu tenho muita dificuldade em avaliação ainda. E eu acho que o bom seria. Eu sempre, quando as pessoas estão fazendo avaliação, eu estou imaginando que as pessoas estão brincando de Deus, né? Porque eles sabem quem é o 9,8 e o outro é 9,5. Eu acho isso impossível, mas assim, sou contra esse ranqueamento. Sou contra. Professor Chassou, nós só temos que te agradecer, né, por essa brilhante palestra. Um prazer enorme, né, estar com você. Pena que não foi presencial, mas deu para matar a saudade, né? Um pouco. E Queremos presencial. com certeza. E com certeza você será convidado novamente, né, para discutir um pouco sobre o livro A Ciência Masculina.
Sim, senhora. Um livro muito bom, a leitura muito agradável. E aqui nos comentários tem muita gente aqui te elogiando, te parabenizando. Enfim, isso é muito bom, né? A gente perceber, né, a presença dos nossos alunos. Eu estou muito feliz, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos. Como foi colocado mais cedo, o número de inscrição extrapolou, a gente teve que abrir mais vagas, né, para essa palestra. Então, eu estou muito feliz por ter te convidado, por você ter aceitado o nosso convite, né, em nome dos professores do Profiqui, da coordenação do Profiqui, a professora Sulene e o professor Marcelo, que são os coordenadores, né, a nossa querida secretária Marta. Enfim, te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite e por ter abrilhantado o nosso ciclo de palestras. Muito obrigada, professor. Eu continuo à disposição, qualquer me convide. Eu acho muito interessante quando eu tenho tido muitas lives, mas muitas mesmo. Eu já tenho algumas marcadas para maio do ano que vem. Mas, mesmo assim, as pessoas devem estar ganhando muito dinheiro com isso. E aí eu digo que a gente não ganha um centavo e também não aceitaria ganhar. Eu acho que isso a gente faz, antes de mais nada e acima de tudo, para colaborar com um mundo mais justo e melhor. Muito obrigado, Joelma, querida. Me lembro das vezes que eu fui, gostei de ver o teu menino, que quando estive aqui ele tinha 3 meses, agora está um guri de 16 anos. Então foi muito bom, muito obrigado. Obrigada, obrigada a todos pela presença. E aqui encerramos, né, a nossa primeira palestra do ciclo de palestras do Profiqui. E todos estão convidados para a próxima, que será no dia 24 de agosto, com a presença da professora doutora Kátia Jorge Siuf. Abraços a todos. Obrigada.